A existência da humanidade no planeta tem uma história de aproximadamente 300 mil anos. Durante esse tempo, enfrentamos muitas adversidades, como guerras, bombardeios nucleares, fomes e pandemias mortais. No entanto, vamos imaginar como seria se estivéssemos na Terra há 200 milhões de anos atrás. Nessa época, as ameaças modernas que conhecemos ainda não existiam, mas havia algo muito mais perigoso do que bombas de hidrogênio e doenças incuráveis: os dinossauros. Em um mundo repleto de répteis gigantes, como nós, humanos modernos, nos sairíamos? Será que conseguiríamos sobreviver, nem que fosse por um dia durante o período Jurássico? É importante deixar de lado o que vimos nos filmes de Steven Spielberg e olhar para a realidade científica. Se estivéssemos no período Jurássico, mal reconheceríamos a Terra daquela época. Tudo era muito diferente, inclusive a posição dos continentes. A Pangeia estava começando a se dividir, alterando o clima e permitindo o crescimento da população do planeta. Em todos os aspectos, foi durante o período Jurássico que os dinossauros se tornaram a espécie dominante. Somente através da extinção em massa desses gigantes é que os mamíferos puderam se destacar, o que eventualmente levou ao surgimento dos seres humanos. No entanto, a tarefa de não sermos devorados pelos dinossauros seria um desafio considerável para nós no período Jurássico. No período Jurássico, existiam dinossauros como o famoso Tyrannosaurus Rex, capaz de alcançar velocidades de até 72 km por hora, mesmo pesando 14 toneladas. No entanto, havia dinossauros mais leves e rápidos que caçavam em grupos, representando uma ameaça significativa para os humanos, que seriam presas fáceis. Esses dinossauros possuíam velocidade, visão binocular, excelente olfato, visão noturna e instintos predatórios aguçados. O paleontólogo americano e biólogo evolucionista Stephen Broussard, da Universidade de Edimburgo, acredita que seria extremamente difícil evitar a morte nesse cenário. Além dos dinossauros predadores, os herbívoros também representavam perigo, podendo ferir com caudas espinhosas ou empalar com chifres. Os dinossauros herbívoros eram assustadores por si só. Além disso, havia o risco de ser pisoteado sem nem mesmo perceber. Caçar animais tão massivos seria incrivelmente desafiador. Até hoje, os cientistas não têm certeza da resistência da pele dos dinossauros, o que significa que não sabemos se ela poderia ser perfurada por uma faca, lança ou até mesmo uma bala. Mesmo que conseguíssemos matar um dinossauro, o cheiro atrairia predadores e necrófagos. Se ficássemos muito tempo com um pedaço de carne crua, certamente seríamos farejados e devorados. Isso não é tudo. Durante o período Jurássico, o nível de oxigênio na atmosfera era bastante baixo, cerca de 15%, em comparação com os atuais 21%. Provavelmente, os humanos modernos, se existissem na era dos dinossauros, enfrentariam hipóxia, que poderia evoluir para o mal da montanha, causando falta de ar constante, desorientação espacial, coma e até mesmo a morte. Mas vamos supor que pudéssemos lidar com esses desafios. E quanto à água potável? O corpo humano não está acostumado às bactérias e micro-organismos do período Jurássico, o que significa que um gole de água de qualquer fonte poderia ser fatal. Atualmente, a água potável passa por diversos processos de tratamento, mas mesmo assim ainda há riscos. Podemos concluir, portanto, que o período Jurássico apresentaria inúmeras dificuldades para os humanos modernos. É verdade que, no período Jurássico, a presença de parasitas, como vermes gigantes, era bastante comum tanto nos dinossauros quanto em outros répteis da época. Além disso, insetos e cobras também estavam presentes por toda parte. Um simples toque ou mordida de uma criatura errada poderia ser fatal, como a possível teia da aranha gigante Nephila jurássica. Os cientistas não têm certeza se essa aranha era venenosa, mas ela certamente tecia uma teia de seda dourada forte com 1,5 metros de diâmetro, o que poderia prender até mesmo pequenos dinossauros. Agora, vamos falar sobre a alimentação dos humanos há 200 milhões de anos. Uma das melhores opções seria se alimentar de ovos, especialmente os enormes ovos de lagarto ricos em proteínas, que poderiam ajudar a saciar a fome. No entanto, você não seria o único interessado nessa fonte de alimento, pois muitos outros dinossauros também teriam a mesma ideia e estariam dispostos a lutar por um lanche. Portanto,
Você teria que agir rapidamente para se manter à frente da competição e evitar ser ferido pela mãe do ninho. Caso não fosse capaz de obter os ovos, a pesca poderia ser uma opção viável. Durante o período Jurássico, muitas áreas de terra estavam cobertas por água. Nessas águas rasas e quentes, diversos organismos viviam, e um tipo especial de plâncton dava uma cor vermelha à água. Se você não se assustasse com a cor vermelha do sangue, poderia pegar um caracol. No entanto, isso também seria arriscado para sua vida. Os mares e oceanos daquela época eram habitados por predadores perigosos, como o Liopleurodon, que tinha dentes de cerca de 7 centímetros de comprimento. Se você não conseguisse escapar a tempo, poderia se tornar a presa. Até mesmo ter uma dieta vegana no período Jurássico seria um desafio. Naquela época, muitas plantas diferentes cresciam na terra, mas não há evidências de flores, bagas ou frutas. Havia algo semelhante a AOS frutos do ginkgo moderno, mas eles tinham um cheiro repugnante de excremento, tornando-os praticamente impossíveis de comer. Fungos e algas marinhas eram comuns naquela época. No entanto, nenhuma das espécies era semelhante ao que os humanos comem hoje. Isso não significa que todas eram venenosas, mas você só teria uma chance para descobrir. Na melhor das hipóteses, uma experiência mal-sucedida resultaria em intoxicação alimentar e, na pior das hipóteses, em uma morte dolorosa. Se houvesse um ser humano vivo no período Jurássico, essa pessoa estaria condenada à morte, e provavelmente isso aconteceria em questão de dias. Ao mesmo tempo, se houvesse realmente muitas pessoas, elas poderiam se adaptar. Porém, mesmo que você trouxesse metal da era moderna, teria que esquecer seu uso, pois em condições de alta umidade, ele se cobriria rapidamente de ferrugem. Seria simplesmente impossível obter qualquer coisa no local. Trabalhar em condições de falta de oxigênio é muito difícil. Além disso, mesmo que os humanos se adaptassem, não seriam capazes de conviver pacificamente com os dinossauros. Essa é a afirmação da bióloga e paleontóloga Victoria Arbour, do Museu Real de Ontário. Com base em nossa relação atual com grandes predadores como leões, lobos e ursos, fica claro que humanos e predadores raramente se dão bem. Por exemplo, as pessoas quase exterminaram toda a população de lobos na América do Norte para proteger suas casas. Não está claro se isso funcionaria com um predador 70 vezes maior do que um lobo. Uma esperança poderia ser encontrar um refúgio onde os dinossauros e outros monstros do passado não pudessem nos alcançar. Apesar de todos os perigos e da imprevisibilidade do comportamento dos animais antigos, os cientistas têm buscado há muito tempo a forma de ressuscitá-los. Pesquisadores liderados pelo geneticista George Church, da Universidade de Harvard, estão tentando inserir genes de mamutes extraídos do DNA antigo no genoma moderno do elefante asiático. Se tiverem sucesso, essas enormes criaturas peludas podem reaparecer na Terra em algumas décadas. Os cientistas também estão tentando ressuscitar os dinossauros, mas há um problema aqui. Esses gigantes répteis estão extintos há muito tempo e é um desafio obter seu DNA. No entanto, de certa forma, os dinossauros ainda vivem ao nosso lado. Crocodilos, aves e tartarugas são todos descendentes de antigos répteis que conseguiram evoluir e sobreviver até os dias atuais. Portanto, você pode tocar a história a qualquer momento, basta estender a mão. Todas as informações que utilizei para criar este vídeo são atualizadas até o momento de sua publicação. Talvez, com o tempo, os cientistas descubram novos fatos que mudarão completamente nossa compreensão do período Jurássico. Mas essa é a beleza da ciência, que está sempre em busca da verdade e aprendendo algo novo sobre o mundo ao nosso redor.